Queridos amigos, queridos alunos, professores, pessoal envolvido com o estudo de língua portuguesa, vamos relembrar um pouco hoje, nosso vídeo hoje, nossa microaula, né? Uma aula com pouca duração, mas de grande importância, importância na área da língua portuguesa. Hoje vamos falar sobre as diversas funções do que. O que? Diversas funções da partícula que, muito usado, muito necessário. Eu sou o professor Bonifácio, da Escola Darcy Lopes. Quero mandar um abraço para toda a turma, todos os estudantes, todos os professores e toda a equipe que trabalha no Darcy Lopes. Meu abraço do professor Boni. O que? Ele tem várias funções. A primeira que eu quero tratar nesta oportunidade é a função de substantivo. Recebe acento circunflexo e possui o sentido de algo, alguma coisa, quando ele tem um valor de substantivo, ou nomeia uma das letras do alfabeto. Meu bem-querer tem um quê de pecado, acariciado pela emoção. Tá vendo? Então aí numa letra de uma música do Djavan, nós vimos aí o substantivo como um substantivo sendo usado a partícula que. Meu bem-querer tem um que nesse caso aqui, com acento, e ele tem um quê de pecado acariciado pela emoção, certo? O que quando ele é substantivo. E quando a partícula, né, a palavra que ela é interjeição. Interjeição, quando ela é interjeição, exprime espanto, admiração, deve receber acento circunflexo e não exerce função sintática específica. Que vocês não receberam o 13º salário? Olha que uso extraordinário, diferente da partícula que. O uso do que, usos diversos da palavra que. Interjeição. Quando ele é usado como preposição, terceira maneira de usar a palavra que. Primeira é como substantivo, a segunda, interjeição, a terceira é preposição. Quando a palavra que é usada como preposição, né? Ela pode equivaler-se à preposição de. A preposição de. Certo? Então vamos lá. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz. Então aqui é um pedacinho de uma música de Gilberto Gil. Olha que interessante. O que tem uma equivalência à preposição de. Então, nós vimos aqui o uso do que como preposição. Temos também o quarto uso da palavra que, quando ela é usada com partícula expletiva ou de realce. Ela é uma partícula bem expressiva ou de realce. Muito bom também. Esse também é outro uso do que. Apenas enfatiza o enunciado, podendo até mesmo ser excluído dele. Exemplo: eu quase que desmaiei de susto e medo. Esse que aí para realçar, né? Para enfatizar a fala, o enunciado, que pode até ser tirado da frase sem perder o sentido. Certo? Quinto uso da função do que. Palavra que. Quinto uso da palavra que. Advérbio. Quando é advérbio, equivale ao advérbio quão e tem a função sintática de adjunto adverbial de intensidade. Quando a partícula, né, que equivale ao advérbio quão e tem a função sintática de adjunto adverbial de intensidade. Que igual a quão
Que maluca é aquela mulher. É a equivalência de quão maluca é aquela mulher. Também o sexto uso da partícula da palavra que é conjunção coordenativa aditiva, quando ele é equivalente a uma conjunção coordenativa aditiva. Ao unir duas estruturas coordenadas, desde que a segunda oração seja uma afirmação acrescentada ao que foi dito na primeira oração, certo? O que é usado como conjunção coordenativa aditiva, quando une duas estruturas coordenadas, desde que a segunda oração seja uma afirmação acrescentada ao que foi dito na primeira. Exemplo: as mulheres cozinhavam que cozinhavam. Mesmo assim, o jantar não ficava pronto. Interessante isso aqui, ó. As mulheres cozinhavam que cozinhavam. Mesmo assim, o jantar não ficava pronto. Então, ele está unindo as partes, está sendo uma conjunção aditiva. Também o que é usado como conjunção coordenativa explicativa. O uso do que, o sétimo uso da palavra que, como conjunção coordenativa explicativa. O que introduz uma oração coordenada sindética explicativa. Conjunção coordenativa explicativa é quando o que introduz uma oração coordenada sindética explicativa. Exemplo: venho logo, que preciso contar-lhe uma novidade. Venho logo, que preciso contar-lhe uma novidade. O uso da palavra que. Vamos para o oitavo uso da palavra que. Oitavo modo de usar, de explicar a palavra que. Quando a palavra que o e, né? A palavra que, conjunção coordenativa alternativa. Quando é usado como alternativa, quando usa termos da mesma oração, indicando possibilidade ou alternação entre elas, né? Quando une termos da mesma oração, indicando possibilidade ou alternação entre eles, entre os dois ques. Exemplo: une que outro brincava no parque daquele condomínio. Um que outro brincava no parque daquele condomínio. Um que outro brincava no parque daquele condomínio. Ou seja, ou, né? Um ou outro brincava no parque. Conjunção subordinativa integrante. Ele é usado também como conjunção subordinativa integrante quando inicia as orações subordinadas substantivas. Quando o que vem no início da frase, quando inicia as orações subordinadas substantivas. Minha certeza é que ele virá no próximo mês. Que ele virá no próximo mês. Oração subordinada substantiva predicativa. Minha certeza é que ele virá no próximo mês. Tá vendo? O que aí é uma oração subordinada substantiva predicativa. O que também nono, né? Nono uso da palavra que na frase. Quando ele é usado como pronome indefinido substantivo. Pronome indefinido substantivo. Quando equivale a que coisa, certo? Quando ele equivale a que coisa? Ela me disse não sei o que. Olha aí, ó. Tá vendo? Pronome indefinido substantivo quando equivale a que coisa? Ela me disse não sei o que. É um pronome indefinido substantivo. Também pronome indefinido adjetivo. 10º uso da palavra que. Pronome indefinido adjetivo. Ao determinar um substantivo, quando o uso do que, ele está determinando um substantivo.
Não sei nem que caminho seguir. Não sei nem que caminho seguir é um pronome indefinido adjetivo. Ok? Muito importante isso aqui. Muito bom. Necessário. O que ele é usado como pronome interrogativo substantivo. É muito usado, né? Bastante usado como pronome interrogativo substantivo. 11ª forma de usar a palavra que, como pronome interrogativo substantivo. Que ocorreu naquela mansão? Que ocorreu naquela mansão? É um pronome interrogativo substantivo, certo? E ela também, 12º jeito, né, modo de usar a palavra que, como usada, a palavra que usada como pronome interrogativo adjetivo. Pronome interrogativo adjetivo. Exemplo, que fim levou Fabrício? Que fim levou Fabrício? É um pronome interrogativo adjetivo. 13ª forma de usar a palavra que é como pronome relativo. Pronome relativo é quando introduz as orações subordinadas adjetivas explicativas e restritivas. Nesse caso, refere-se a um termo antecedente e desempenha uma função sintática dentro da oração subordinada adjetiva. É a explicação para o uso do pronome relativo, quando ele introduz as orações subordinadas adjetivas, explicativas e restritivas. Nesse caso, refere-se a um termo antecedente e desempenha uma função sintática dentro da oração subordinada adjetiva. Exemplo: ei, você é o gato que comeu meu irmão? Ei, você é o gato que comeu meu irmão? Falando, é o passarinho falando para o gato, né? O passarinhozinho falando para o gato, uma avezinha falando para o gato. Aí a ave falando para o gatinho: você é o gato que comeu meus 2 irmãos? Então, nesse caso, nós vimos o uso do pronome relativo. Ei, você é o gato que comeu meu irmão, que, pronome relativo, exercendo a função de sujeito, né? Aqui, ei, você é o gato que comeu meu irmão, que, pronome relativo, exercendo a função de sujeito. Você é o gato que comeu meus 2 irmãos, o que aqui é o pronome relativo exercendo a função de sujeito também. E assim chegamos ao fim do estudo sobre a palavra que. Vocês viram aí, 14º uso da palavra que, muito utilizado. Ele é usado como substantivo, como interjeição, o que tem função de preposição, tem função de partícula explicativa ou de realce na frase, na oração. O que, ele é também uma palavra que é usado como advérbio, como conjunção coordenativa aditiva, como conjunção coordenativa explicativa, conjunção coordenativa alternativa, conjunção subordinativa integrante, o que é usado como pronome indefinido substantivo, pronome indefinido adjetivo, pronome interrogativo substantivo, pronome interrogativo adjetivo e pronome relativo. Tá bom? Agradeço a sua atenção em assistir essa aula minha aqui no canal do Professor Bonifácio. Faça a inscrição no canal, ative o sininho, dá um ok aí no nosso vídeo para ele crescer. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula, viu? Aqui no meu canal, canal do Professor Bonifácio.